E aqueles que estão nessa posição de que não querem estudar, porque já sabem tudo, não é isso? Esses, meus amigos, são muito difíceis. Porque eles cristalizaram a ideia de que eles já concluíram o conhecimento espírita. Então é muito complicado, até porque esses são aqueles que fazem demonstrações de comportamento inadequadas na convivência dentro da casa espírita. Então nós precisamos apresentar a eles fórmulas de furar essa barreira. Porque se ele diz assim, eu tenho 30 anos de espiritismo, puxa, você ainda não conseguiu compreender esse tipo de situação com 30 anos, ou você não conseguiu lidar com isso, 30 anos é uma abordagem que pode ser feita, e a pessoa fica assim. Ora, uma doutrina, eu como médico, eu costumo falar isso, estudei um período que compunha o primário, fiz 5 séries do primário, depois fiz aquilo que era o nível médio da época, 4 anos, depois fiz 3 anos no ginásio, que agora é conclui o ensino fundamental, cada dia muda, né? Que era o ginásio na época. Depois fiz 6 anos de medicina. Depois fiz 2 anos da homeopatia. O meu irmão fez a mesma coisa que eu. Depois desses 2 anos, ele fez uma especialização e fez doutorado, mais 4 anos, para cuidar só do olho. Estudou tudo isso para cuidar só do olho. E do olho, especificamente, mais da retina. Ele é um especialista do especialista, ele tem a subespecialidade. Estudou tudo isso para saber alguma coisa a mais do que os outros na retina e alguma coisa sobre o olho. Mas a cabeça ele não sabe, do ponto de vista médico. Vai descendo, ele não sabe nada do ponto de vista médico. Quando tem um problema aqui, ele manda para o outro, porque ele só trata do olho. Nós estamos mexendo com a alma. Como é que eu posso dizer que 30 anos... eu já conheço uma ciência que estuda a alma. Então é muita pretensão ou é muita ignorância. Então, das duas, uma, nós vamos encontrar pessoas assim e vamos ter que ter um arrazoado muito satisfatório para poder sensibilizá-las. Alberto, só uma observação, Uma talvez... partilha. Não, talvez possa ajudar. Uma reforma feita na nossa casa espírita, todas as portas tem um grande vidro, ou 2. Nenhuma sala da nossa casa está fechada, mesmo que a porta esteja. É uma contribuição somente. Uma vez eu estava atendendo um homem forte, e ele estava me dizendo, então eu em casa pego o santo, e aí eu quebro tudo. Aquele homem forte, e eu sou franzino, tenho esse estilo, sou só comprido. Mas quanto comprido e fraco, quebra mais rápido, né? Aí ele foi, de repente, ele começou a entrar em transe. Aquele homem musculoso. Aí eu agarrei nos braços dele, estávamos numa mesa, eu agarrei nos braços dele, e eu ficava pulando com ele. E olhando pelo corredor para que alguém viesse me dar um socorro. Naturalmente que os espíritos interviram e não deixaram aquele homem cometer um assassinato besta, porque ia matar um caniço dentro do centro espírita. Mas foi uma situação que me remeteu, mais uma vez, a olhar como a gente tem que ter cuidado. Porque imagine se eu estou numa sala fechada, se eu tenho medo de espírito, ou se eu tenho medo de violência, ou se eu tenho medo de pessoas que entram num quadro de transe, na qual as pessoas assumem o comando corporal integral das pessoas, não só o centro da fala. Como é que ia ficar isso? Como é que vai abrir a porta se a porta estivesse fechada, por exemplo? A chave, você não encontra o buraco. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Como médicos, nós temos cuidados para podermos lidar com as pessoas de forma a não nos colocarmos numa posição de risco e podermos assim continuar cuidando das pessoas. Então, é de bom tom a tua partilha, porque fala desse cuidado. Nós não podemos repetir, diz o Espírito Emmanuel, no movimento espírita, no livro Emmanuel, a confissão auricular, né? Que é um outro viés inadequado daqueles que fazem nos espaços reservados aquele motivo de atendimento
daquele que vai dar o indulto, prescrever as indulgências e vai estabelecer, portanto, uma relação sacerdotal. A nossa abordagem no centro espírita não é essa, de natureza religiosa, que diz ele, um dia a sociologia haverá de mostrar os prejuízos que esse tipo de prática da igreja perpetrou para especialmente as mulheres, diz o Espírito Emmanuel. Também o atendimento fraterno não é uma prática psicoterapêutica de natureza profissional, porque quem faz não é necessariamente um profissional da fala, do diálogo, do atendimento, né? Então, somos pessoas que fazemos um atendimento espírita. Então, não é uma psicoterapia profissional, mas também não é uma conversa de corredor, onde você conversa de qualquer jeito. Então, ele tem um enquadramento chamado, como diz o Espírito Camilo, fraternalmente, chamado singelamente de atendimento fraterno. O atendimento fraterno pelo diálogo, que é essa grande contribuição com reflexos psicológicos, espirituais, na saúde da pessoa, fantásticos, feito por pessoas de boa vontade, que se preparam para isso, e dentro de um ambiente adequado, que lhes dê segurança, podem acolher as pessoas de forma a poder exercer essa função fraternal, mediante esse desabafo que o outro faz, e algumas considerações, algumas sugestões que se oferecem à guisa de ajuda fraternal e que mobilizam o outro para continuar no seu caminho evolutivo, superando as suas próprias limitações e dificuldades. É o exercício do consolo e do esclarecimento conjugados a serviço da iluminação. Então, meus amigos, nós temos aqui que fazemos uma busca do ego para esses valores que vão nos dar sustentação para articular as nossas competências, a fim de nós não derivarmos para as periferias, sempre perigosas, porque representam os extremos, a radicalidade e o extremismo, o fanatismo. Então, esses recursos, eles estão no espírito. Eu gosto muito dessa questão 88 de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o espírito, se ele tem forma, e os espíritos dizem, é um clarão, uma chama, uma centelha etérea. Fazendo menção de que a nossa natureza, ela não é corpórea, de que além do perispírito, que é semimaterial, feita, portanto, de fluidos, de matéria numa outra dimensão, nós temos a nossa razão de ser, por ser a nossa essência, da forma como fomos criados, essa caracterização de luz, de centelha, que é, numa bom tom, o espírito aí posto. É por isso que está em Gênesis, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, que as pessoas interpretaram criando um Deus à nossa imagem, mas a fala era o contrário. Deus é que nos criou a sua imagem, e nós invertemos, nós criamos Deus à nossa imagem, e botamos na Capela Sistina, por exemplo, um Deus velhaco lá, e um homem formoso lá, tocando o dedo de Deus, para configurar ali a criação. Era a imagem antropomórfica de Deus. Mas na leitura espírita, o nosso entendimento é diferenciado. Deus nos criou a sua imagem. Como foi que Jesus definiu Deus? O Espírito